Então vamos lá. Uma empresa pode demitir 1.900 trabalhadores de uma só vez, sem negociar antes com as entidades sindicais? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se fizer, essas demissões elas são nulas. Qual a consequência? Os trabalhadores todos serão que ser reintegrados? 3. A Justiça do Trabalho tem poder, tem autonomia, tem competência para determinar a reintegração desses trabalhadores? E essa negociação é uma autorização, não é? O que é isso? Gente, eu sou o Luan Pedro Lima, sócio do OCF Advogados, advogado sindical, advogado de entidades sindicais de trabalhadores, e durante a semana vi dezenas de notícias sobre a demissão coletiva das Casas de Bahia e percebi, li a inicial, li o processo e percebi que eu estava diante de uma situação extremamente importante, uma situação que a gente espera que não se repita, mas uma situação que é, infelizmente, bastante comum, já foi com outras grandes empresas, e nós estamos, mais uma vez, diante de uma situação dessa. Resumindo, são grandes perguntas que podem ter respostas e provavelmente vão ter respostas diferentes, mas é um caso que, a partir dele, a gente pode aprender algumas coisinhas aqui, e eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer. Qual é a fofoca? O que está por trás da notícia? Dia 13 e 14 de agosto desse ano, de 2026, as Casas de Bahia, passando por um processo de reestruturação, que chamava Plano de Transformação Fase 2, fecha 298 lojas no Brasil inteiro, promovendo o desligamento, a rescisão de trabalho de aproximadamente 1.900 trabalhadores. Os trabalhadores sabiam que seriam demitidos? Não. Os trabalhadores sabiam que a empresa estava passando por crise? Aí eu não vou negar, sim. Mas os trabalhadores não sabiam do processo de demissão. E esses fatos são de notícias? Esses fatos são da inicial. A inicial, a ação, traz essas alegações. Então, é essa fofoca. Mas é só uma parte da fofoca, porque aí a gente tem a parte judicial, que ocorre em seguida disso. Dia 17 de agosto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, CNTC, portanto uma entidade de âmbito nacional, apresenta uma tutela cautelar antecedente. Já é uma ação civil pública? Ainda não. É uma tutela cautelar que antecede uma possível ação civil pública que vai poder ser apresentada depois, em 30 dias. Vejam, é uma ação que antecede uma ação civil pública. E qual foi a situação? A CNTC, ela foi à Justiça do Trabalho para pedir medidas instrumentais para que garantam, para que o prejuízo para aqueles trabalhadores, para aqueles milhares de trabalhadores, eles sejam diminuídos. Gente, a petição inicial é uma petição longa, é uma petição com dezenas de pedidos, no total são 19 pedidos, mas eu destaquei aqui 4 pedidos importantes. Primeiro, preservação de provas. Que a Confederação fala, eu preciso que vocês garantam os documentos, eu preciso que todos esses documentos, posteriormente, eles estejam disponíveis para que a gente possa ver. Pedido instrumental. Segundo, aqui a gente de fato entra para um ponto central. Suspensão dos efeitos de todas as demissões. E restabelecimento provisório, veja, restabelecimento provisório dos contratos. Terceiro pedido importante, que as demissões, aqui eu tenho uma tutela, uma obrigação de não fazer, para que não ocorram mais demissões sem a intervenção sindical. Vejam, a entidade sindical não falou que é para parar de demitir. Ela falou que não ocorram mais demissões sem a intervenção, sem a participação sindical. E quarto pedido extremamente importante, que a empresa seja obrigada a abrir a interlocução com as entidades sindicais para que obtenha o processo de negociação. Vejam, são os 4 pedidos. Por que desses pedidos? Gente, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele possui uma tese sobre o assunto, um tema prevalecente, possui um entendimento. Que entendimento é esse? Tema 638, vou ler para vocês. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, vírgula, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou a celebração de convenção ou acordo coletivo. Gente, o que o STF está falando? Empresa, você que vai demitir, que está passando por um processo de reestruturação, que está passando por uma recuperação judicial, que está fechando as atividades, você precisa estabelecer e iniciar um processo de negociação coletiva com a entidade sindical representativa. Isto é autorização? Isso não é autorização. O STF não está falando que só pode demitir coletivamente se o sindicato autorizar. O STF está falando que você precisa iniciar o processo de negociação. Aqui, nós temos a alegação de que esse processo de negociação jamais existiu. Vejam, eu não estou falando que jamais existiu, eu estou falando que a alegação da petição inicial é que esse processo jamais existiu. É uma alegação, não estou reproduzindo. Não estou afirmando, tá bom? Beleza, tudo bem. Gente, a CNTC apresenta essa ação
no dia 18 de agosto, portanto, esta semana, segunda-feira, eu tenho uma decisão que entra no assunto e que mexe completamente nisso. Mas antes de falar da decisão que concedeu parcialmente a tutela, eu preciso explicar que a decisão, ela considera como verdadeiras, no mínimo, o fechamento de 298 lojas fechadas. E que eu tenho uma redução drástica do quadro de empregados e que eu não tive negociação coletiva antes. Qual é o ponto central da decisão? O ponto mais sensível está na consequência jurídica do descumprimento do termo. Basicamente, a juíza, ela fala, de fato, eu não tive negociação coletiva. Mas ela reconhece a dificuldade e a complexidade de atribuir uma consequência jurídica. Peraí, mas eu reintegro, eu paro os pagamentos, eu paro as rescisões. Qual a posição da Justiça do Trabalho em relação a isso? Mas ela também explica isso que eu acabei de falar sobre o fato dessa intervenção sindical não ser autorização sindical. Então, o que a decisão determinou? A decisão determinou, em primeiro momento, suspensão provisória dos efeitos das dispensas. 2. Restabelecimento dos contratos. 3. Reinclusão em folha de pagamento. 4. Restabelecimento de todos os benefícios e planos de saúde. 5. Preservação de documentos. 6. Mais uma vez, abertura de interlocução sindical. E, para encerrar, proibição de novas dispensas. Beleza. Gente, o que acontece aqui? Só para vocês terem a complexidade, para vocês terem a compreensão do que aconteceu, contra esta decisão, como uma decisão interlocutória, que não cabe recurso próprio na Justiça do Trabalho, portanto tem que apresentar um mandato de segurança. As Casas Bahia, a empresa apresenta um mandato de segurança que já foi distribuído, que já está distribuído para o segundo grau, para a TRT da 10ª região, e lá o que é determinado, vejam, a estratégia, o pedido do mandato de segurança era para que os efeitos da decisão de primeiro grau, eles fossem paralisados, para que essa decisão fosse cassada, de certa forma. A decisão não foi nesse sentido. A decisão foi de encaminhar o processo para o Sejusc, para o Centro de Conciliação, para que isso seja resolvido lá. Qual é a inteligência e qual é a estratégia muito bem construída dessa decisão? Vejam, o processo de demissão coletiva, ele precisa ser negociado. Se o Poder Judiciário, ele de fato já entra, por exemplo, e valida mesmo parcialmente essas demissões, é relativamente contraditório ao tema 638 do STF, o que pode abrir, de certa forma, a possibilidade das Casas de Bahia apresentarem uma reclamação constitucional no STF. O inteligente daqui é encaminhar o processo no Sejusc, porque esta negociação, essa interlocução empresa-sindicato, ela pode ser resolvida sim no Sejusc. O processo foi para o Sejusc. Vamos lá. O Sejusc é um centro de conciliação. Chegou lá, a entidade sindical de um lado, a empresa de outro. Eles começam a negociar e dessa negociação advém um acordo coletivo de trabalho, o assunto está resolvido. Se eu garanto o pagamento de verbas rescisórias, se eu garanto alguma indenização adicional, se eu negocio essas indenizações adicionais, se eu estabeleço um plano de recontratação em caso de sucesso no processo de recuperação judicial, seja o que for, se eu negocio, a ação cai. A ação principal cai. Porque eu tive negociação. Lá estou falando de negociação prévia, mas um êxito em uma associação, em uma negociação, ele vai resolver completamente a situação. Vejam. É uma lógica cooperativa do processo, e nitidamente a gente está diante de um processo estrutural, extremamente importante, que envolve milhares de pessoas. Então o processo é encaminhado, as Casas de Bahia pedem a reconsideração, que eles falam, por favor, analise o pedido antes de ir para o Sejusc, porque eu estou diante de uma situação muito grave. Vamos lá. A situação, assim, o mandato de segurança, eu não vou negar que ele traz alguns argumentos processuais extremamente inteligente, na verdade. O escritório que apresentou o mandato de segurança é um escritório muito famoso no Brasil, é um escritório com atuação no Brasil inteiro, em ações estratégicas, ações importantes, é um escritório que teve de retorno aos seus quadros um grande ministro do TST que retornou há pouco tempo. Então, de fato, é um escritório que conduz e que faz uma defesa estratégica, uma defesa bem construída. E o primeiro ponto que eu queria destacar, ele fala, olha, a confederação, talvez ela não seja a entidade legítima para isso. Talvez a entidade legítima para apresentar isso seja uma federação, uma entidade sindical. Não vou negar, o argumento é forte, o argumento processualmente é relevante. E, obviamente, apontando a crise financeira que se vive, que o processo de recuperação judicial está iniciando agora, e que essas demissões são necessárias, e assim por diante. Qual é a minha leitura da situação? A minha leitura é que nós estamos, mais uma vez, diante de um processo extremamente importante, e que, por mais que nós compreendamos que as partes estejam em posições antagônicas, dificilmente essa posição de total antagonismo ela vai se manter. Nós já tivemos outros casos, já tivemos o caso da General Motors, nós já tivemos o caso da Stone, nós já tivemos o caso da Ford. O processo
esse processo de demissão coletiva, quando ele de fato se mostra inexorável, que ele vai ter que ocorrer, não há outro caminho senão uma negociação. E no processo de negociação, é muito importante que as partes tenham as informações adequadas, que todo mundo compreenda o que de fato está ocorrendo. E o que é importante? Importante é que nós sabemos que sem esse processo de negociação, essa demissão em massa ela não será validada. A meu ver, a decisão, a tutela provisória, ela acabou evitando um grande problema. Imaginem, por exemplo, que daqui a um ano é reconhecido que esse processo de demissão ele foi nulo. Imagina os trabalhadores que ficaram um ano afastados, sem recebimento de salário, sem manutenção de plano de saúde, sem recebimento de benefícios. Imagina que daqui a um ano se declara que essas demissões são nulas. Você vai reintegrar e vai ter que mandar pagar todo esse período. Vejam, isso nitidamente é uma repercussão financeira até maior. Então pode ser que a decisão ela tenha até diminuído a repercussão financeira, mas obviamente o ideal é que seja negociado. Eu, enquanto advogado, achei um caso bastante interessante, enquanto professor também, provavelmente vou tratar desse assunto em outras oportunidades, mas de um modo geral é um caso importante para a gente aprender e tem perguntas que podem ser respondidas sem saber nada sobre o assunto. Será que a justiça do trabalho pode reintegrar? Qual a posição? Sua posição pode determinar a reintegração? Será que o empregador ele tem esse amplo direito de gerar uma demissão, de demitir seus trabalhadores da forma que bem entender, sem a mínima justificativa até para uma demissão coletiva? Pode? Não pode? Qual é a posição para além do jurídico? Qual a posição econômica também disso? Mas de modo geral é isso. Estamos aqui. Assim que saírem mais notícias sobre o caso, mais decisões, a gente pode voltar aqui e tratar do assunto. Falou, grande abraço, gente.